capítulo 4 de João, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 30 e depois nós lemos o verso 39 até o 42. Nós vamos ler o contato de Jesus, o encontro dele com essa mulher samaritana e vamos aprender dessa palavra nesta noite, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, aquilo que Deus tem falado no meu coração nos estudos de João, aqui nas quintas-feiras. Vamos lá, verso 1, capítulo 4 de João. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, que no Antigo Testamento se chama Siquém, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí, entre parênteses, tem: porque os samaritanos não se dão, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, ou seja, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós, ele está se referindo aos judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vá para o versículo 39, agora. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra,
e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Deixe sua Bíblia aberta em João capítulo 4. Pai, a tua palavra foi lida e eu te peço que nessa narrativa tão longa o Senhor fale ao nosso coração, porque é um texto tão agradável, um texto tão maravilhoso, o encontro que o Senhor marcou na eternidade e realizou no tempo histórico na vida dessa mulher, a mulher samaritana. Não sabemos o seu nome, mas sabemos da grande obra que o Senhor fez no seu coração e no coração daquelas pessoas que habitavam ali naquela região. Te louvamos, ó Deus, por essa palavra nesta noite e pedimos que Teu Espírito Santo prepare o nosso coração para que nós possamos recebê-la e recebermos vida dela em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Bem, meus irmãos, esse texto aqui sobre a mulher samaritana, ou o encontro de Jesus com a mulher samaritana, envolve uma questão geográfica. Nós não podemos entender esse texto se não prestarmos atenção a alguns versículos anteriores que falam sobre a trajetória de Jesus de um lugar para outro. Por exemplo, se você observar aí no capítulo 2, veja na sua Bíblia no capítulo 2, você vai ver que Jesus ele estava na Galileia, ou seja, na região norte da Palestina, e desce para a região sul, para Jerusalém, para adorar o Senhor na Páscoa. Veja no capítulo 2, versículo 13. Depois do milagre que ele realiza em Caná da Galileia, diz a palavra no verso 13: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para onde, irmãos? Para Jerusalém. E aí em Jerusalém o Senhor purifica pela primeira vez o templo, muitos creem nele, mas muitos daqueles que creem não creem verdadeiramente com o coração. Nós vamos ver que, por causa do que Jesus realiza ali em Jerusalém, um homem famoso, importante, um líder religioso chamado Nicodemos, o procura para conversar com ele, e ali o Senhor expõe o evangelho àquele homem, expõe como se dar a salvação do homem. Depois que Jesus tem um encontro com Nicodemos e explicar a sua missão, como se dar a salvação de Deus ao homem, ele resolve sair de onde ele estava, de Jerusalém, e voltar para o interior da Judeia. Veja aí o versículo 22 do capítulo 3. Por isso que eu disse que é importante a gente conhecer um pouco desses detalhes das jornadas de Cristo, para compreender o encontro dele com essa mulher. No versículo 22 diz, do capítulo 3, depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e ali permaneceu com eles e batizava. Veja, ele estava já em Jerusalém, ele já estava na Judeia, só que o texto diz que ele sai de Jerusalém e vai para as terras da Judeia, ou seja, ele vai para o interior, ele vai mais para próximo da fronteira com a Galileia, onde João Batista ainda estava batizando. E ali Deus começa a fazer o que ele já tinha determinado. João Batista começa a diminuir e Jesus Cristo começa o quê? A crescer. João Batista começa a ter menos discípulos que chegam até ele para serem batizados, e Jesus começa a crescer em fama, em popularidade, como mestre, como guia, como rabi, e muitas pessoas começam a seguir Jesus. E Jesus está atento a tudo isso. Veja que no versículo agora, ele estava ali próximo da Galileia, mas ele estava na região da Judéia, e aí nós chegamos no versículo 1 do capítulo 4, da leitura de hoje. Ele vai sair de onde estava, do interior da Judéia, e vai voltar para a sua terra, vai voltar para o lugar onde ele foi criado, e vai ali naquele lugar dar continuidade ao ministério dele, onde ele tinha realizado um milagre em Caná da Galileia, onde ele tinha realizado já alguns milagres ao redor ali do mar da Galileia, e ele vai voltar para aquela região. Então, observe na sua Bíblia aí no capítulo 4, versículo 1, veja que agora você vai entender que ele vai deixar o lugar onde ele estava, perto de João Batista, onde João Batista estava batizando, e vai voltar para a Galileia. Veja, verso 4 diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se para onde, irmãos? Outra vez para
a Galiléia. Então ele sai ali do interior da Judéia, veja, ele tinha ido da Galiléia para Jerusalém. De Jerusalém ele vai para o interior da Judéia, e agora da Judéia ele vai voltar para a Galiléia, de onde ele começou. Ficou clara essa jornada? A questão é que para ele voltar para a Galiléia, de onde ele estava, ele tinha que passar pela terra dos samaritanos, caso ele quisesse seguir pelo trajeto mais curto. Se ele quisesse ir pelo outro lado do mar, ele poderia evitar de passar pelos samaritanos. Se ele tivesse de ir pela beira do mar Mediterrâneo, ele também poderia, por essa rota mais longa, evitar os samaritanos. Mas propositalmente, meus irmãos, Deus tinha um plano que Jesus tinha que cumprir, salvar aquela mulher samaritana e salvar muitas pessoas naquele lugar. As coisas de Deus não acontecem em vão. A obra de Cristo não é em vão. O Senhor, Ele não tem um encontro com alguém simplesmente por ter esse encontro. Há um propósito determinado. E o texto aqui é muito claro, irmãos. Se nós formos observar, veja aí no capítulo 4, versículo 34, o que Jesus mesmo diz aqui aos seus discípulos. Capítulo 4, verso 34 diz: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Então a ida de Jesus por aquela estrada, passando ali pela região de Samaria, pertinho da cidade de Sicar, e parando no poço de Jacó, cansado, com sede, e depois ordenando aos seus discípulos que fossem comprar comida, provavelmente em Sicar, que ficava a mais ou menos 1 quilômetro de onde Jesus estava. Foi justamente naquele horário, naquele dia, naquele lugar, que Deus já tinha determinado que o Senhor, o Salvador do mundo, encontrasse aquela mulher que iria buscar água naquele momento. E é isso que o texto vai dizer. Continue a leitura comigo, versículo 4, do capítulo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Na verdade, Sicar era uma cidade que ficava perto daqueles dois montes, como eu já falei aqui no passado. Eu não vou entrar em detalhes para o sermão não ficar longo, mas onde houve a bênção e a maldição, ali por Josué, em Deuteronômio. Então havia o Monte Ebal, que era o monte da maldição, e o Monte Gerizim, que era o monte da bênção. A cidade de Siquém, ou Sicar, ficava ali próximo. Era ali próximo que ficava o poço que Jacó tinha recebido de seu pai. Ou melhor, na verdade, era de Jacó que tinha comprado aos filhos de Amor e tinha dado a José. E que tinha recebido, evidentemente, toda aquela terra na qual ele tinha nascido como herança do seu pai Abraão. Então Jacó, ele compra aquela terra, aquele lugar, onde tem o Monte Gerizim, onde tem o Monte Ebal, e depois essa terra que foi comprada aos filhos de Amor é dada a José. Ela é dada a José na partilha da terra. E interessante, irmãos, que aqui o texto é muito claro quando diz: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho a José. Nós não vamos entrar em detalhes, como eu falei, mas depois vocês podem ler isso em Gênesis 48, versículo 22, é que vocês vão ver a compra dessa terra e a doação dessa terra a José. Versículo 6, estava ali a fonte de Jacó, um poço. A fonte e um poço, né? A fonte porque era uma água que minava. E tinha um poço que foi construído onde havia aquela água minando. Mais ou menos um poço fundo de 25 a 30 metros. Diz o texto aqui: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Acreditam os estudiosos que essa hora sexta poderia ser meio-dia, se fosse na contagem judaica. Se fosse na contagem romana, poderia ser 6 da manhã, que é improvável, porque ele estava cansado e com sede, ele não ia sair tão cedo assim. Provavelmente 6 horas da noite, se fosse na contagem romana. Então, alguns acham que, embora João escreva aqui para gentios especificamente, essa hora sexta seja próxima ao meio-dia. Próximo ao meio-dia, calor causticante, Jesus tinha andado já um bocado,
Mas a questão aqui não era a sede de Jesus, porque como os irmãos viram aqui no verso 34, ele não estava preocupado com as coisas físicas, nem com comida, nem com bebida, mas ele estava querendo cumprir a vontade de quem? A vontade do Pai, e a vontade do Pai era que ele transmitisse revelações que serviriam para salvar uma pecadora, e não somente uma pecadora, mas vários pecadores. E esse é o tema da nossa mensagem. As revelações que Jesus vai dar àquela pecadora para a sua salvação. E é sobre essas revelações, nós vamos ver pelo menos algumas revelações aqui nessa conversa, que eu quero tratar com vocês desta noite. A primeira se dá logo no encontro que Jesus tem com essa mulher. Ele propositalmente provoca uma conversa, demonstrando que ele tem uma necessidade, mas que na verdade ele vai mostrar depois que a maior necessidade é dela e não dele. Veja aqui, versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Veja, a mulher veio tirar água, veio com seu cântaro, com seu jarro, e quando ela chegou para tirar água, ela, como uma samaritana, ela jamais iria puxar conversa com um homem que ela não conhece, e muito menos um judeu, que odiava o samaritano. Pelo menos a maioria dos judeus e dos samaritanos se odiavam, por uma questão histórica. Eu não vou entrar em detalhes, mas os irmãos sabem que no Antigo Testamento, quando Deus puniu o seu povo, o reino do norte, por causa dos seus pecados, ele usou os assírios. E os assírios, quando destruíram aquele reino, eles trouxeram povos de outras nações e plantaram naquele lugar, e se misturou com os israelitas. É dali que surge o povo samaritano. O povo samaritano não era judeu, era uma mistura de raças. E o problema se tornou maior, não necessariamente por causa da mistura das raças, mas quando o povo de Deus, que é levado para o cativeiro babilônico, volta para a terra que tinha sido destruída, para Jerusalém, para reconstruir a cidade e para reconstruir o templo com Esdras e Neemias, os samaritanos se aproximam dos judeus e dizem: deixa-nos também ajudar vocês a construir a cidade, a construir o templo. E os judeus dizem o quê? Não, vocês não têm parte nessa obra, essa obra não é para vocês, nós não somos um só povo, a aliança não é para vocês, é para conosco. Então começou a haver ali um problema de inimizade muito grande entre aqueles dois povos, que eram próximos, mas não eram o mesmo povo. E o que os samaritanos fazem? Se tornam inimigos dos judeus, se fixam naquela terra, na Palestina, ali no meio dos judeus, e constroem um templo em cima do Monte da Bênção, do Monte Gerizim. Enquanto Neemias, Esdras, Zorobabel, os homens de Deus que voltam do cativeiro babilônico, do exílio babilônico, constroem o templo em Jerusalém, o templo do Senhor, o novo templo, os samaritanos começam a adorar em cima do Monte Gerizim, num templo que eles constroem, que depois vai ser destruído, no período dos Macabeus, e ali eles vão ficar adorando em cima daquele monte, sem templo, sem nada. Enquanto que os judeus adoravam onde? Lá em Jerusalém, lá no templo que Jesus tinha acabado de purificá-lo pela primeira vez. Continue a leitura comigo. Jesus puxa a conversa, né? A mulher chega: dá-me de beber. Havia inimizade, aquela mulher estranha, porque os dois povos não se davam bem. E aí no verso 8, o autor aqui, João, dá uma explicação, diz: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, provavelmente Sicar. E no verso 9 diz: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou samaritana? E aí, entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos, eu já expliquei. Pelo sotaque de Jesus, aquela mulher percebeu que ele era judeu, e ela estranhou, achou aquilo um absurdo, ele como um judeu conversar com ela, e pior, né? Demonstrar que ele precisava dela, precisava da ajuda dela. Ele estava com sede, queria água, e ele estava com sede mesmo, mas independentemente de ter sede, ali Jesus estava provocando o início da conversa. E aí, quando ele começa a conversar com aquela mulher, e ela questiona, como sendo ele judeu, começa a falar com ela e pede água a ela, sendo ela uma samaritana, ele agora entra na primeira revelação para a salvação daquela mulher. A primeira revelação é justamente que não ele, mas ela necessita da água da vida.
Veja aí, versículo 10. Qual é a resposta que Jesus... Vocês vão ver que essa narrativa é a mulher falando, Jesus replicando, Jesus falando, ela respondendo. Então, flui dessa forma. Então veja, verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Veja que Jesus, ele pede água à mulher. É claro, o texto diz que ele estava cansado da viagem, mas para poder entrar numa conversa e mostrar que não ele, mas ela precisava conhecer que a maior necessidade não era dele, sim dela. Ela precisava de água, mas não da água física, mas da água viva. Aquela mulher, ela não consegue entender o que Jesus está falando. Aquela mulher, ela não consegue compreender em termos espirituais o significado dessa água viva. Na cabeça dela, a água viva é a água que borbulha. Todo mundo conhece uma nascente aqui, né? Se nunca viu pessoalmente, já viu na televisão, né? A nascente do São Francisco, né? Sempre tem esses programas que mostram as nascentes. Então, a água viva, ela pode significar uma água nascente, onde está jorrando, aquela água que borbulha. Então, na cabeça da mulher, Jesus está dizendo: olha, se tu conhecesses quem é que está conversando contigo, era você que pediria água a ele, ele te daria água viva. E na cabeça dela, ela disse: como esse homem é maluco, como é que esse homem pode me dar uma água que está borbulhando, a água da fonte, se o poço é profundo, tem quase 30 metros e já está com água, e para ele poder chegar na fonte, ele teria que dar um jeito para poder ir até o fundo do poço e conseguir tirar a água de lá sem aquela água se contaminar, e entregar àquela mulher para que ela pudesse beber. Na cabeça dela era essa água, mas Jesus estava falando de outra água viva, irmãos. A água viva aqui, o dom de Deus, representam a vida eterna, representam a salvação, e Ele está dizendo justamente isso a ela: você precisa da salvação, você precisa dessa água viva, você precisa da salvação que somente eu posso dar, somente eu posso te dar essa salvação. Então, irmãos, observe que no versículo 11, ela respondeu dizendo: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Olha a compreensão dela: a água viva era a água que borbulhava, então tu não tens como tirar, o poço é fundo, onde pois tens essa água viva? Como se ela dissesse: será que ele conhece alguma outra fonte aqui próxima, onde tem essa água borbulhando, e ele me daria dessa água? Que água tão misteriosa é essa que é capaz de saciar para sempre a minha sede? A compreensão ainda era humana, era natural. Observe versículo 12, que ela vai dizer: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ela remonta, né, ao Antigo Testamento, e aqui a compreensão dela é certa, porque o poço pertencia a Jacó, e Jacó tinha dado a José, e historicamente aquela região tinha sido saciada, tanto os filhos de Jacó, né, no caso José, seus filhos, e as próximas gerações, e os animais tinham sido saciados por meio daquele poço, que tinha uma água que jorrava, que fluía, que deixava sempre aquele poço com água para suprir a necessidade física, material, de quem precisava beber realmente água. E aí, irmãos, Jesus vai fazer a seguinte afirmação no verso 13, e aí nós temos a segunda revelação. A primeira revelação, vocês lembram qual é? Somente Jesus pode dar a água viva. Não é verdade? Aliás, a primeira revelação que nós vimos aqui no nosso texto é que a mulher necessita da água viva. A segunda revelação está no verso 13. Somente Jesus pode lhe dar essa água. É isso que ele vai dizer. Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der. Veja, que eu lhe der. Embora ele já tenha afirmado isto antes. Se ela lhe pedisse, ele lhe daria uma água viva. Ele diz: aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Veja o capítulo 6 aí de João, versículo 35. Capítulo 6, verso 35, que Jesus diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais o quê? Terá sede. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Jesus não está falando de água, essa água aqui, ó. Não é essa sede que ele vai matar. A primeira verdade que ele mostra àquela mulher: tu precisas da água viva. Até então tu podes conseguir a água material, o H2O, mas a água viva você jamais poderá conseguir por si mesma. A primeira verdade é essa: você precisa dessa água. E aí ela questionou: como podes tirar essa água? Foi o primeiro questionamento. Segundo questionamento: és tu maior do que Jacó, nosso pai? A resposta de Jesus, indiretamente, é: sim, eu sou maior do que ele. Porque somente eu posso dar essa água. E se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. Só que na cabeça dela ainda essa água era a água material, era a água física. E aí ela diz: oxê, agora eu falei como paraibano, né? Oxê, essa água aí, para eu deixar de vir aqui, com esse cântaro pesado, com esse jarro, depois encher de água, andar só para minha casa, todo dia realizar esse trabalho cansativo, água para beber, água para cozinhar, a necessidade que nós temos de água nesse calor causticante. Não chove naquela região, não chove facilmente, irmãos. Então, para eu parar de ter esse trabalho, olha o pensamento: qual a mulher, qual de nós, na posição dela, não entendendo o que Jesus estava falando no sentido espiritual, não teria a mesma atitude de dizer: Senhor, eu quero essa água, me dê essa água que eu possa beber e não ter que voltar aqui, que eu não tenha mais sede. E aí, irmãos, aí nós vamos entrar na terceira revelação, mas deixa eu mostrar pelo menos justamente o contraste entre a água física do poço de Jacó e a água viva que Jesus dá. Nós temos pelo menos 3 contrastes aqui. O primeiro, é que a água que ela pode tirar do poço não pode evitar que ela tenha sede novamente. É ou não é verdade? Ela tiraria ali naquele dia, mas no outro dia, se acabasse a água, ela tinha que tirar de novo. Olha o contraste: a água que Jesus dá é viva, sacia a sede da pessoa para sempre. Por quê? Porque provê uma satisfação eterna. O que ele está querendo dizer é que quem ele salva será salvo. Quem é crente nascido de novo sempre será nascido de novo. Foi o que ele disse a Nicodemos: não verás o reino dos céus se não nasceres do alto, se não nasceres de novo. O que ele está dizendo àquela mulher é que aquele que eu salvar, aquele que eu verdadeiramente lhe der a salvação, ele será salvo eternamente, porque ele nunca mais terá sede. Isso é uma linguagem simbólica, figurada da salvação, da vida eterna. Aquele que vir a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Essa é a verdade que ele está querendo. É o primeiro contraste. Segundo contraste é que a água que aquela mulher tirasse do poço, ela não penetraria na sua alma, mas apenas satisfaria as exigências e as necessidades fisiológicas do seu corpo. Mas a água viva que Jesus dá, ela entra na alma, ela transforma a alma, transforma o coração, e ela faz com que ali haja uma fonte de alegria e de satisfação espiritual que continua, se perpetua para sempre. Por isso que ele diz, e esse é o terceiro contraste, que a água que a mulher tiraria dali, ela é limitada, ela vai sumir, ela vai se acabar e ela precisará tirar de novo. E a água que Jesus dá, ela continua para sempre, como ele diz aqui: será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que ele dá, essa nova vida que ele nos dá, ela se renova a cada dia pela ação do Espírito Santo em nós. É ou não é verdade, irmãos? É pela nossa força que nós somos salvos? Não. É pelo amor de Deus, é pela sua misericórdia e a sua graça, e a misericórdia dele se renova todos os dias na nossa vida. Quando nós somos fracos, ele nos fortalece. Quando estamos desanimados, ele nos revigora. Cada dia o Senhor vai nos fortalecendo e nos ajudando para que nós continuemos a nossa jornada cristã, que é tão difícil, a luta é muito grande, o trabalho é muito grande. Então a primeira revelação é que aquela mulher, ela precisa da água viva. A segunda revelação que Jesus dá no texto, que está no verso 13 e no verso 14, é que ele, e somente ele, pode dar essa água viva a ela.
Ele é maior do que Jacó. A terceira revelação é que ela precisa arrepender-se de seus pecados e crer nele. Espera aí, mas não tem isso aqui no texto, tem não? Observa o que ele vai dizer aqui no verso... A primeira mulher vai responder no verso 15. Ela quer água, né? Ela não está entendendo ainda a lição espiritual. Aí no verso 15 ela diz: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aí Jesus agora vai entrar na sua vida, como nós costumamos a dizer aqui no Nordeste, com os dois pés. E vai rasgar do coração dela justamente um dos pecados principais da sua vida. Ele vai tratar de um assunto, embora ele trate de modo tão... Ele entra com os dois pés, como nós dizemos, mas de modo tão amoroso, que ele consegue fazer com que aquela mulher abra o seu coração aos poucos e comece a perceber que ele está mostrando que ela é uma pecadora, mas não no sentido de condená-la, não no sentido de apenas acusá-la, mas no sentido de chamá-la ao arrependimento, de crer nele, para que ela possa beber dessa água. Veja que ela fez eu quero a água. Ele disse: sim, você quer água? Você quer a salvação? Então chame seu marido e venha. Olha, a sabedoria do Senhor, versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, você quer água? Vai, chama teu marido e vem cá, que você tem água para a vida eterna. A mulher deve ter murchado, né, nesse momento. Nós não sabemos as reações aqui, não estamos vendo o semblante, apenas a narrativa textual. E aqui no verso 17 diz: ao que lhe respondeu a mulher. Ela é curta, ela não quer entrar em detalhes e ela simplesmente diz: eu não tenho marido. Ela está falando a verdade aqui, irmãos? Em parte. Ela não fala tudo. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus, como conhecedor do seu coração e da sua vida, ele replicou-lhe, diz o texto no verso 17, parte B, replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. O que ele está querendo dizer é o seguinte: você disse que não tem marido, mas você não falou a verdade toda. Você vive com um homem de forma ilegal. Você já teve 5 maridos legais. Não sabemos se ela foi divorciada, se ela tinha ficado viúva, o que foi que aconteceu. Nenhum problema. Mas você disse que não tem marido, mas você vive ilegalmente com uma pessoa. Jesus entra na vida daquela mulher e mostra que ela está em pecado. E ela reconhece que o que ele está falando é a verdade, pelo fato de que, no verso 19, ela diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és o quê? Profeta. Falastes a minha vida. Veja o verso 29, aí do capítulo 4. No verso 29, ela, quando vai para a cidade testemunhar de Jesus, ela diz: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela disse: olha, ele disse tudo quanto tenho feito. Eu acho que Jesus, ele, sabe, não para condená-la, mas para levá-la ao arrependimento, ele abre a vida da mulher diante dela e diz: olha a tua vida. Eu acho que nós precisamos, irmãos, disso também. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, quando nós começamos a orar, é isso que Deus faz conosco. Não para nos condenar, se é que somos seus filhos, se é que somos seus eleitos, se é que somos realmente suas ovelhas. Ele vai abrir a nossa vida e vai colocar o dedo justamente ali onde está. Olha os teus erros, para nos levar ao arrependimento, para nos levar a buscá-lo, a clamar por Ele e pela sua misericórdia. Então, se a primeira verdade e revelação para a salvação da mulher é que ela precisa da água viva, a segunda é que Ele, somente Ele pode dar essa água. E a terceira é que ela precisa, primeiro, arrepender-se dos seus pecados e crer nele, para poder receber dessa água. Não há salvação sem arrependimento, não há salvação sem fé naquele que dá a salvação. Então, meus irmãos, isso é muito claro. Ao expor o pecado da mulher, Jesus está preparando o seu coração para ela poder conhecer e receber a salvação, receber o dom de Deus, a água viva, aleluia, a água viva. A mulher vai mudar de assunto, né? Como nós fazemos. Às vezes não é muito agradável falar de nossos erros.
Não é agradável quando Deus começa a mostrar os nossos pecados. A gente não se sente muito bem, embora Ele faça isso para tratar conosco, mas não é muito bom. Só depois é que, com o trabalhar do Espírito Santo no nosso coração, nós vamos percebendo que é maravilhoso tratar de Deus no nosso coração, revelando a nós os nossos pecados e o quanto nós precisamos dessa água, dessa salvação, da sua ajuda, o quanto nós precisamos dele, clamar por ele e da sua misericórdia. E aí, meus irmãos, a mulher muda de assunto, no versículo 20, embora muda não totalmente, mas aí ela vai dizer, peraí, então me explica uma coisa. Ela já entende que ele é profeta, ele começa a revelar a vida dela, ela diz, vou saber se esse homem realmente sabe das coisas. E aí no verso 20 ela diz, nossos pais adoravam neste monte. Ela provavelmente pode ter apontado para o monte que ficava lá perto, Monte Gerizim, onde eles tinham construído o templo, os samaritanos. Ela diz, nossos pais adoravam neste monte. Vós, ou seja, vocês judeus, adoram, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Aí no verso 21, nós temos a quarta revelação para a salvação dessa mulher e de todo pecador, é que somente por meio de Cristo nós adoraremos o Pai em espírito e em verdade. A resposta de Jesus à mulher é o seguinte, verso 21, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem. Que hora é essa? É a hora que Ele derramar o seu sangue pelas nossas vidas, é que Ele morrer na cruz pelos nossos pecados, é quando nós passarmos a ter uma relação com Deus através dEle, de Jesus Cristo, como nosso mediador, é que essa questão de adoração em algum lugar específico, ela deixará de existir, ela não tem importância nenhuma para Deus, porque a adoração se dá em espírito e não ou não presa em um lugar específico, em um local geográfico. Veja que a resposta dele, crê-me que a hora vem quando nem neste monte, ou seja, nem em Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Verso 22, aí ele descasca aqui tudo e ele diz a verdade a ela, vocês ou vós adorais o que não conheceis. Por quê? Porque os samaritanos, eles acreditavam apenas nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Eles não acreditavam em todo o Antigo Testamento. Enquanto que a Bíblia, no Novo Testamento, o próprio Jesus vai dizer que o texto antigo, que as Escrituras testificam de mim e da vida eterna. Todo o texto antigo aponta para Ele como Salvador. Como eles não acreditavam em toda a palavra de Deus, então eles não conheciam o Salvador. Eles não conheciam a salvação e não adoravam o verdadeiro Deus como os profetas ensinavam. Só tinham a lei. E aí ele diz no verso 22, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de onde? Vem dos judeus. O cumprimento lá da profecia de Abraão, de que todas as famílias da terra seriam benditas pela descendência de Abraão, e que Paulo em Gálatas 3, versículo 16, vai dizer que é em Jesus que todas as famílias serão abençoadas, todos os povos que crerem nele, se arrependerem de seus pecados serão salvos, é por meio dele. E aí no verso 23, Jesus repete e diz, mas vem a hora, e já chegou, ele estava ali, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Prestem atenção que na Bíblia de vocês a palavra espírito está com o quê? Maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Sabe por quê? Porque não é o Espírito Santo aí não. Tem muita gente que diz, eu estou adorando a Deus em espírito. Eu estou falando em línguas, eu estou adorando em espírito. Quem disse que adorar em espírito? Aqui nesse texto se refere a isso. Adorar em espírito aqui pelo contexto é não estar preso a nenhum local. Você pode adorar no teu quarto, você pode adorar no quintal da tua casa, você pode adorar aqui neste lugar, você pode adorar a Deus no meio da rua, você pode adorar em Campina Grande, em Patos, em qualquer lugar. Adorar em espírito quer dizer que toda adoração verdadeira, para ser recebida por Deus, ela deve ser feita por meio daquele que dá água viva, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E é interessante que adorar em espírito está ligado a adorar em verdade. A verdadeira adoração espiritual, ela só é possível quando nós conhecemos a revelação da verdade. E a revelação da verdade está na palavra de Deus.
Só conhece Jesus quem conhece a sua palavra. Por quê? Ele diz, olha, vocês não sabem quem vocês estão adorando. Vocês não estão adorando ao Deus verdadeiro. Nós adoramos a quem nós conhecemos. Por que eles conheciam o Deus verdadeiro? Porque eles tinham toda a revelação do Antigo Testamento, enquanto os samaritanos não tinham. Nós temos a palavra de Deus. Somente pela palavra de Deus nós podemos adorá-lo em verdade. Somente pela palavra de Deus e por meio de Cristo, em qualquer lugar, nós o adoramos em espírito. Amém? Qual é a primeira revelação que Jesus dá a essa mulher? Ela precisa da água viva. A segunda, somente Ele tem água viva para dar a ela. Qual é a terceira revelação? É que ela precisa se arrepender dos seus pecados e crer nele. Qual é a quarta? É que somente por meio dele é que há uma verdadeira adoração ao Pai, em espírito e verdade. Não é mais no monte, nem em Jerusalém. São aqueles que creem nele, são aqueles que são salvos. Por meio dele, é que podem adorar verdadeiramente o Pai. E a próxima revelação está aqui, irmãos. No versículo, nós temos aqui já no versículo 39. Mas antes dele, eu gostaria de enfatizar duas coisas. A primeira é que Jesus revela àquela mulher aqui que a salvação vem dos judeus. Observe que ele diz aqui, no versículo 22, ele diz, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Essa é a primeira verdade. Referindo-se a quem? A sua pessoa. Ele é o filho de Davi, ele é o Messias prometido, ele é o verdadeiro Cristo. A salvação vem dos judeus. E a segunda verdade que ele mostra aqui, em relação a essa revelação, de que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, é que o Pai está procurando esses adoradores. Mas em que sentido? Que sentido significa o Pai procura? A procura aqui, irmãos, não é uma procura, deixa eu ver, quem é que está me adorando em verdade aqui na igreja? Quem é? Quem são esses adoradores em espírito e verdade? Deixa eu procurar para ver quem é. Eu vou querer ver quem está fazendo isso. Não é essa a procura. A procura aqui é a verdadeira obra de salvação que Deus faz na vida de alguém. A procura aqui é o chamado eficaz. A procura aqui é a obra de salvação que o Pai está procurando. O que Jesus está dizendo é, o Pai está salvando os seus. A sua busca nunca é perdida. Todos os que o Pai procura, Ele acha. Todos os que o Pai procura verdadeiramente para adorá-lo em espírito e verdade, Ele vai achar. Espera aí, isso tem base? Claro que tem. Capítulo 19 de Lucas, versículo 10. Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Era o que ele estava fazendo com ela. O Pai procura os seus, e era justamente o que o Pai estava fazendo através de Jesus com a samaritana. Ele estava salvando aquela mulher, ele estava procurando aquela mulher e realizando a salvação na sua vida. E era isso que ele ia fazer também na vida do povo daquela cidade, que iria crer em Jesus. E como foi dito aqui quinta-feira passada pelo irmão Rodrigo, interessante, não houve nenhum milagre naquela cidade para que as pessoas acreditassem em Jesus. Essa está ligada à última revelação. Vamos continuar nossa leitura. No versículo 25, a mulher vai responder Jesus. Quando ele diz que Deus é Espírito, ele vai dizer que nós adoramos Deus em Espírito porque Ele é Espírito. Então não existe um local em que possamos ver Deus para poder adorá-lo. Deus é Espírito, Ele está em todo lugar, Ele é onipresente, Ele não preenche espaço. Então, por Ele ser Espírito, o seu ser Espírito, nós o adoramos em Espírito. E aí ele diz, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, no verso 24. Aí no verso 25 a mulher diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Ela não está dizendo que sabe sobre a adoração, não. Ela está dizendo que, ela estava aprendendo tanta coisa com Jesus, que ela diz, eu sei, eu ouvi falar, que quando vir o Messias, que é ungido em hebraico, a palavra Messias, chamado Cristo, que é ungido em grego, quando vir o Messias, que é o Cristo, a mesma coisa. Quando vier o ungido, quando ele vier,
nos ensinará ou nos anunciará todas as coisas. Veja que ela começa, o que é isso que está acontecendo? Eu estou aprendendo tanta coisa nova aqui com esse homem, com esse estranho judeu. Espera aí, mas é verdade, vai vir o Messias, o Salvador, o ungido, ele vai nos revelar as coisas, nós vamos conhecer as coisas por meio dele. E aí, irmãos, olha, essa é uma das declarações mais profundas, maravilhosas e claras sobre a pessoa de Jesus Cristo, que nós não temos facilmente em nenhum outro lugar. Quando ele diz aqui no verso 26, disse-lhe Jesus a ela: eu o sou, eu que falo contigo. Vai vir o Messias, vai vir o Cristo, é verdade, ele vai vir, vai anunciar todas as coisas. Jesus diz: eu sou ele, eu que falo com você agora. Interessante, irmãos, que a palavra de Deus diz que Deus vai revelar as suas coisas e a sua salvação, não aos grandes, não aos poderosos, mas aos pequeninos. E aqui está uma simples mulher, pobre, que vai buscar água numa determinada fonte, que o pai a procurou e a achou, e se revelou a ela, revelou verdades necessárias para a sua salvação. Primeiro, que ela precisa da água viva. Segundo, que quem lhe dá a água viva estava ali conversando com ela. Terceiro, que para ela beber dessa água, ela precisa arrepender-se dos pecados e crer nele. Quarto, que para ela poder adorar verdadeiramente o Pai, não era no Monte Gerizim nem em Jerusalém. Esse conflito iria se acabar, porque a adoração é em espírito e em verdade. Quinta verdade e última, é que Jesus Cristo, Ele que estava falando com ela, é o Salvador, é o único Salvador, Ele é o Messias, Ele é o Cristo. E aí, irmãos, nós continuamos a leitura e vamos encerrar a nossa palavra, quando Ele disse, eu sou, aí Deus é perfeito, né? Olhe na sua Bíblia aí o que diz, qual é as duas primeiras palavras que vem no verso 27? Leia, por favor. Alguém pode ler? Quais são as duas primeiras palavras que vem no verso 27? Pode ler, não tenha vergonha não. Diz o que na sua Bíblia? Na minha diz neste ponto, e na sua? Neste momento? Veja, neste ponto. O que é que isso tem a ver com a mensagem? Tudo. Isso mostra, irmãos, que estava decretado que Deus é perfeito, que aqueles discípulos não iriam atrapalhar o diálogo de Jesus, as revelações de Jesus àquela mulher, que eles não iam chegar nem antes nem depois, neste ponto, no tempo certo, quando Jesus diz, eu sou o Salvador, eu sou o Messias, eu que falo contigo, sou eu esse homem. Aí neste ponto, as coisas de Deus são assim, sempre no momento certo, nem antes nem depois, Ele faz as coisas no tempo dEle, como Ele quer e para a sua glória. Neste ponto, os discípulos chegaram, mas ficaram quietinhos, né? Porque era proibido um mestre, um rabi, pelas leis, pela tradição judaica, falar com a mulher. Ele não podia falar nem com sua própria mulher em público. Já pensou? Mulher naquela época não valia nada, né? Mas Jesus, ele valoriza as mulheres, porque ele não somente é um mestre, ele é o Senhor dos senhores. E ele estava conversando com aquela mulher sozinho e publicamente. E os discípulos ficam caladinhos, não tem nem coragem de abrir a boca, né? E eles são doidos, eles vão perguntar depois, né? E Jesus vai explicar, porque depois eles estão chegando ali com comida. Jesus estava cansado, precisava comer, eles vão servir o Senhor. E aí eles vão perguntar, mas Senhor, come, vamos lá. E aí ele vai dizer, uma comida eu tenho, que é fazer a vontade de meu Pai, não é essa não. Olhem os campos, estão brancos. Alguns acreditam que quando Jesus diz, olhem os campos, são os samaritanos que estão vindo para se encontrar com ele. A mulher já tinha ido dar o testemunho. Olhem para frente, olha quem vem ali, olha, o povo precisa de salvação. Preguem o evangelho, falem da verdade. Versículo 28. Quanto à mulher, o que é que acontece com ela? A mulher que não queria dar água a Jesus, ela agora deixa o que, irmãos? O seu cântaro. Com certeza com água para ele, viu? Por que ela deixa o cântaro? Porque a água física perde seu valor. Poderia ser outra verdade aqui, mas não é o meu propósito. Mas a água física perde o seu valor diante da maior necessidade que o homem tem, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a água viva. O dinheiro, as riquezas, a sua casa, o seu carro, a sua roupa, tudo perde o seu valor
quando é comparado com aquilo que é mais valioso, que é a salvação que Jesus nos dá. Aquela mulher deixa o seu cântaro com água para ele beber e saciar sua sede. Depois ela volta. Ela vai fazer o quê? Ela vai à cidade. Ele não tinha dito? Vai, chama teu marido e vem cá. Então ela estava na hora dela consertar as coisas e testemunhar dele. É claro que ela cria e estava crendo, estava no processo de fé de que ele era o Cristo. Senão ela não tinha ido à cidade. Mas ela questiona diante das pessoas da cidade porque aquela mulher não tinha crédito nenhum. Se ela chegasse dizendo ali, uma mulher que tinha tido 5 maridos, estava com um homem que não era seu marido, como é que ela era vista naquela sociedade, que era uma sociedade totalmente machista? Se hoje nós não viríamos com bons olhos, imagine naquela época. Como é que ela poderia chegar na cidade e dizer, olha gente, eu conheço o Cristo? O que era que os homens iriam dizer? Você conhece o Cristo? Iriam zombar dela. Talvez ela levasse até uma pisa, né? Mas o que acontece aqui é que ela é muito sábia, é claro. É Deus quem dá essa sabedoria. No verso 28 diz, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Veja que ela faz uma pergunta, ela lança uma pergunta para promover curiosidade naquelas pessoas. E no verso 30, a palavra saíram, aqui o verbo, no original, ele dá a ideia que eles saíram imediatamente. Há um tempo verbal no grego, não precisa vocês saberem disso, mas só para você, a palavra saíram aqui, bem, no português você pode, saíram quando? 10 minutos depois? 1 hora depois? No outro dia? Não, o texto grego aqui diz que eles saíram imediatamente na hora. Quando ela falou e lançou aquela pergunta, diz a palavra, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E aí vem todo o diálogo de Jesus com os seus discípulos. A gente pula e no verso 39 eu encerro com essa última revelação que nós já vimos aqui, que ele disse que é o Cristo, que é o Salvador, que é o Messias. E aí diz no verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Veja, arrependimento e fé. Creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Não fez nenhum milagre. Com certeza esses 2 dias foram muito produtivos. O Senhor Jesus deve ter revelado o plano de salvação completamente através da sua pessoa. E verso 41 diz, muitos outros creram nele por causa do quê? Da sua palavra. Por causa da sua palavra. Você não precisa ver nada não. Você não precisa ver anjo, ver bola de fogo. Você não precisa ver nada. Você precisa somente da palavra de Jesus no seu coração. Não estou dizendo que ele não faz milagres. Ele pode fazer milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Para ele nada é impossível. Mas a nossa fé não se firma, ou não vai se firmar dia após dia, através de milagres, porque milagres não são coisas comuns. Mas a palavra dele nós temos em nossas mãos, o que foi falado aqui nesta noite. Quantos de nós lemos a palavra? Quantos de nós meditamos a palavra? Como nós vamos crescer? Como nós vamos crer nele? Como diante das dificuldades nós vamos acreditar e confiar e descansar nele, se nós não temos a sua palavra, ou não tivermos a sua palavra em nosso coração? E dizia uma mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! Ele é o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aqui, irmãos, nós tivemos pelo menos 5 revelações que servem para essa pecadora conhecer a salvação. E essas 5 revelações permanecem até hoje. Nós necessitamos da água da vida. Se você está aqui nesta noite e ainda não entendeu isso, que o mais importante na sua vida não é o que você pode conquistar em termos materiais, mas é a sua necessidade da água da vida. A segunda coisa é que somente Jesus Cristo pode lhe dar essa água. Então, se você já tem Cristo, você tem tudo. Mas a pergunta é, você verdadeiramente já bebeu dessa água?
Você precisa, eu preciso, nós precisamos nos perguntar se bebemos realmente da água da vida. Se essa água está em nós e está fluindo, se essa fonte jorra no nosso coração dia após dia, ou não, eu simplesmente sou um religioso, eu simplesmente venho à igreja de vez em quando porque eu acho legal, ou porque eu acompanho minha esposa ou meu marido, ou porque há alguma outra necessidade material, como as pessoas vão para muitas igrejas aí, atrás de cura, atrás de bênçãos materiais. Veja que Jesus não falou de nada, não falou de dinheiro, não falou de riqueza. Jesus não estava interessado em oferecer isso àquela mulher, porque isso não tem importância. Ela ia continuar buscando aquela água todos os dias, mas se ela bebesse da água da vida, a água da vida iria transformar o seu ser, e a sua vida jamais seria a mesma, porque iria fluir da sua alma a transformação, a salvação que Deus concederia àquela mulher. Todos nós precisamos dessa água. Temos essa água, irmãos, temos essa água, bebemos dessa água através de Cristo, adoramos verdadeiramente o Pai em espírito e verdade. Cristo é o nosso Salvador, Ele é o único Salvador. E se há alguém aqui nesta noite que ainda não tem recorrido a Ele, clame por Ele nesta noite, arrependa-se dos seus pecados. Talvez Ele nessa mensagem esteja falando ao seu coração. Você precisa mudar a sua vida, você precisa abandonar seus pecados. Não que você vai ser perfeito, você vai pecar aqui e ali, você vai falhar, mas o seu desejo vai ser sempre recorrer a Ele. Senhor, me transforma, Senhor, me ajuda. Senhor, dependo de Ti para a salvação. Ele é o Salvador do mundo. Precisamos continuar crendo em Sua palavra. Então, se nesta noite o Senhor tem falado ao seu coração, peça perdão ao Senhor. Peça que Ele gere verdadeiramente arrependimento no seu coração. Peça que Ele transforme a sua vida. Peça essa água a Ele. Senhor, me dê de beber dessa água da vida que jorra para a vida eterna, porque eu mesmo não tenho como tirá-la para mim. Eu não tenho como providenciar essa água para mim, mas Tu tens, porque Tu és o único que pode me dar. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Tu sabes nesta noite, ó Pai, Tu conheces nosso coração. E Tu sabes quais são as pessoas que o Pai já concedeu através de Ti essa água viva. Mas Tu sabes também quais são as pessoas que nesta noite também o Pai está produzindo no coração, ó Pai, o que é necessário para levar à conversão, para levar ao arrependimento, para levar à fé em Ti. O Pai procura adoradores. E nesta noite, através dessa palavra, eu creio que o Senhor está fazendo isso. Como estava se encontrando com aquela mulher. Nesta noite o Senhor está se encontrando conosco. Está se encontrando com pessoas aqui. E mostrando a essas pessoas que elas precisam de Ti, como Salvador. Que elas precisam da água viva. Que elas precisam se arrepender. Que elas precisam adorar o Pai. Que somente essa adoração se dá por Ti. E que Tu és o único Salvador, o Messias, o Cristo. Nós Te louvamos, ó Pai, e Te agradecemos por tudo, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém.